aqui a passagem de Mateus 27, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O interessante dessa passagem, se ela não é a única, ela é uma das pouquíssimas, mas eu tenho quase certeza que é a única passagem em que Jesus se refere a Deus como Deus. Todas as outras passagens, Jesus se refere, quando ele estava fazendo uma oração direta para Deus, ele se refere a Deus como Pai. Jesus tinha essa convicção plena que Deus não era simplesmente seu Deus, que Deus era seu Pai. O interessante e o curioso é que a visão que nós temos em relação a Deus, ela diz exatamente qual é o nível de intimidade ou o nível de profundidade que eu conheço a Deus. A visão que eu tenho de alguma coisa diz muito sobre a forma que eu me relaciono com essa coisa. E isso se aplica muito a Deus. Eu observo que isso acontece muito hoje. Isso aconteceu na época dos fariseus. As pessoas queriam matar Jesus. Era exatamente por causa disso. Porque as pessoas não suportavam a ideia de olhar para Jesus e aceitar o fato que Jesus era filho de Deus. As pessoas se consideravam servas. As pessoas se consideravam qualquer coisa, mas elas não se consideravam dignas de serem filhas de Deus. As pessoas tinham uma visão de Deus exatamente como os muçulmanos têm hoje, de um Deus distante, de um Deus que não pode ser um pai de um ser humano. E Jesus vem trazer essa realidade, que ele é filho, que nós somos filhos, que Deus não é simplesmente um juiz, um senhor, um criador. Não, ele é o nosso pai. Jesus vem trazer essa realidade. E o povo fica doido, o povo fica louco, e eu vejo que isso se arrasta para os dias de hoje. Existem muitas pessoas que comparam: Deus é o juiz, e como que você vai para a igreja com essa roupa? Se fosse na frente de um juiz terreno, você não iria com essa roupa, você não pode entrar num tribunal, assim... Gente, as pessoas se esquecem que antes de Deus ser juiz de alguma coisa, Deus, ele é o nosso pai. E na casa do meu pai eu fico à vontade. Na casa do meu pai eu fico tranquila, não preciso ficar de terno e gravata. Porque a visão que eu tenho de Deus vai determinar até a roupa que eu tenho coragem de usar perante a Deus. A visão que eu tenho de Deus, ela vai dizer os assuntos que eu tenho coragem de orar a Deus. Isso é tão profundo que existem pessoas que não têm coragem de abrir o coração em determinadas áreas com Deus, porque acham que Deus não vai entender, ou porque acham que Deus não se interessa. Mas nós temos que entender que Deus não é simplesmente Deus. Deus é o nosso Pai. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós, porque o pecado, ele muda a minha visão em relação a Deus, não a visão de Deus em relação a mim. A palavra diz que eu tenho que renovar minha mente. Então, se algum de nós ainda tem essa visão que Deus é simplesmente um juiz, é um senhor, é alguém distante que nós servimos, está errado. Deus é o nosso Pai. Antes dele ser juiz, antes dele ser senhor, antes dele ser qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. E Jesus veio trazer essa realidade para nós. E se você está vivendo fora desses padrões, você está perdendo tempo, porque Deus quer ter um relacionamento maravilhoso de pai e filho com você. Então eu acredito que é isso.